Nesta semana imperdível de Chamas do Destino, de 2 a 6 de fevereiro, revelações chocantes vão mudar tudo. Ali se reconcilia com Sisek depois de finalmente descobrir toda a verdade. Semire descobre um segredo macabro de Celeb e usa essa informação para ameaçar o vilão. Tomris e Kenan se unem em uma aliança para desmascarar os Kayabel. E a tensão explode quando Skinder sequestra Ali. Não perca nenhum detalhe dessa semana eletrizante. Se inscreva no canal e deixe seu... Semire acorda e vê Ruya do seu lado. Ela diz que precisa sair, e Ruya diz que irão quando ela se recuperar. Celeb chega no quarto e Ruya o enfrenta, mandando ele sair, ou então irá chamar a polícia. Celeb a desafia para chamar, porque não irão fazer nada. Ele se aproxima de Semire e pergunta como ela se sente. Semire fica nervosa, chora e manda ele sair dali. Celeb diz que vai mesmo, mostra o documento e diz que precisa fazer algo. Celeb diz que isso não irá durar muito e diz a Semire que ele se vê em breve. Ele sai do quarto e Ruya pede que a prima se acalme e ela pede que Ruya atire dali agora mesmo. Ruya liga para Omer e diz que precisa da ajuda dele. Tomris leva Atlas até o túmulo de Simao. Tomris diz: meu querido, a sua mãe descansa aqui. Atlas faz carinho na terra e Ali observa tudo de longe no cemitério. Atlas começa a tirar a terra do túmulo para encontrar sua mãe e Tomris pede que ele não faça isso. Ela o abraça e o garoto fica alterado. Tomris diz que a mãe dele descansa ali em paz e o consola. Ali não entende porque Tomris e Atlas estão no túmulo de Sisek e fica muito confuso. Celeb inicia sua petição para ficar com a guarda de Gunis e apresenta todas as provas contra Semire. À noite, Omer chega ao hospital e deseja melhoras para Semire. Ruya pede desculpas por tê-lo incomodado, mas diz que não pensou em outra pessoa. Omer diz que ela fez bem em chamá-lo. Ozan pega dinheiro com o agiota. Ele terá que pagar o dobro do valor e o agiota deixa uma arma ali em cima, mostrando que se não for pago, Ozan terminará com a boca cheia de formiga. Semire diz a Ruya e Omer que não sabe como Celeb fez tudo aquilo, que não consegue entender. Ela diz que o Adila falou com um médico sobre sua filha, mas ele sequer tem filha. Semire diz que eles fazem alguma coisa e nunca consegue descobrir o que é. E já não consegue pensar mais, que o Celebre sempre está um passo à frente. Ela sofre e diz que ele sempre ganha, que há uma guerra desproporcional entre eles. Ruya diz que ele quer que ela se renda, mas pede que a prima não faça isso. Cansada, Semire chora e diz que está muito cansada e é óbvio que o Celeb irá ganhar no final. Omer diz que ela deve descansar agora e que amanhã será outro dia e que o que não mata faz mais forte. Semire os agradece e diz que irá descansar. Eles ouvem o barulho de sirenes vindo da rua. Celeb está ali à frente. Omer, Ruya e Semire vão até a rua. Semire ordena que Celeb vá embora ou então chamará a polícia. Celeb diz que não será necessário porque já estão ali. Semire confronta o que ele quer. Celeb diz que ela pode escolher uma opção. Ou ela sobe na ambulância e vai para a clínica, ou volta para casa com ele. Semire diz: não me diga, não penso em ir com você. A moça diz a Semire que o Sr. Celeb é quem decidirá como ela seguirá o tratamento. Celeb olha com deboche para Semire e diz: eu já tinha te avisado, Semire. O caminho ficou mais estreito e você não avançou nada. Vamos? A Gunis está esperando. Acabou isso, vamos para casa. Semire olha para Celeb com os olhos cheios de lágrimas, em choque profundo. Ali entra na mansão e vê Sisek. Sisek tampa o rosto e Ali diz que precisa conversar com ela. Sisek diz que não pode conversar sem sua máscara, mas Ali exige ver o rosto dela, exige ver o que ela esconde. Sisek diz que não pode fazer isso e vai saindo. Ali vai atrás dela e pergunta o que ela está ocultando, que viu o Atlas no túmulo de sua noiva. Sisek vai pegar sua máscara, mas Ali a joga no chão. Ali pede que ela pare de correr e Sisek chora, abaixando sua cabeça. Ali tira o lenço do rosto e finalmente se dá conta que Simao, na verdade, é sua noiva Sisek. Sisek chora arrasada e olha para o noivo. Ali a chama por Sisek e ela confessa: sim, sou eu. Sisek tenta se aproximar de Ali, mas ele não permite. Sisek diz que nada disso foi sua intenção, e Ali diz que iria matar o Skinder, que ele iria se tornar um assassino. Ele quer explicações e Sisek diz que a primeira vez que ele a viu, ele não se atreveu a olhar em seu rosto. Ali pergunta se ela pensou que ele iria desprezá-la.
Sisek chora muito e Ali diz que preferiria receber um tiro do que ter dito isso. Ali sai de carro e Sisek sofre muito no chão. Tomiris e Atlas retornam à mansão. Tomiris vê Sisek no chão e pergunta o que houve. Sisek diz que o Ali já sabe de tudo e chora muito. Ali vai à praia, grita e se deita na areia. Tomiris tenta consolar Sisek, que fica deitada no colo dela, chorando bastante. Ozan chega até Semire, Homer e Ruya. Celebi pressiona Semire para ir com ele. Ozan questiona o que está acontecendo ali. Semire pede que Ozan vá para sua casa e isso é só entre eles. Ozan diz que está bem, que será como ela quer. Ele vai embora e Semire pede que Celebi peça para que aquelas pessoas se retirem, porque não quer mais escândalos e irá com ele. Ruya pede que a prima não faça isso. Semire diz que não tem outra opção e diz a Celebi que vai lá dentro pegar sua roupa. Celebi diz que irá com ela e Semire diz que como ele quiser. Esperta, Semire foge de Celebi e se tranca em casa. Celebi chama os policiais e diz que ela não deixa ele entrar. Ozan abre a porta para Semire de sua casa pelas portas do fundo e ela pede que ele distraia eles o maior tempo que puder. Ela consegue fugir pela casa de Seher e vai pela rua de trás. Os policiais invadem a casa de Semire e Celebi entra com eles. Eles batem a porta dos fundos e Ozan abre. Os policiais procuram por Semire na casa de Ozan. Ozan, debochado, diz a Celebi: "Ah, senhor, eu queria dizer que era um prazer te receber aqui, mas já virou um costume o senhor dentro da minha casa. Da próxima me avisa quando for vir que eu te preparo algo." Os policiais avisam Celebi que ela escapou. Os policiais procuram por Semire em todo o bairro, mas Semire consegue se esconder deles com cuidado. Ruya diz a Celebi que a Semire ter fugido dele, isso que a mantém alterada, que ela vive ali por culpa dele. Celebi diz que só tenta salvar a esposa, que são eles quem fazem mal a ela. Ozan diz que ele está errado, que ninguém mantém a Semire ali à força. Celebi diz que a Semire não suportará a pobreza, e por quanto tempo acharam que ele iria permitir aquilo. Ruya diz que não precisam da autorização dele, que a Semire é esposa dele e não sua escrava. Celebi diz que ela é uma mulher doente e com o diagnóstico dela, a única opção dela é ele, que ele é seu tutor. Seher vê Celebi saindo da casa dos fundos e pergunta o que aconteceu. Celebi diz que ela sim entende sua situação. Seher diz que é claro e pergunta se pode ajudá-la em algo. Celebi a agradece e diz que se ela tiver qualquer problema, também pode ligar para ele. Ele vai embora e Seher diz a Ozan que não quer mais aquela mulher em sua casa e sai. Ozun chega ali e avisa Homer, Ozan e Ruya que a senhora Semire está bem e na sua casa. Sisek quer sair para ir atrás de Ali e Tomiris vai com ela. Já é início da manhã e a polícia segue as buscas por Semire em todo o bairro. Ruya, Homer e Ozan chegam à casa de Ozun. Ruya abraça a prima. Homer diz a Semire que ela está se tornando uma baita criminosa. Passaportes falsos, fuga da polícia e agora só falta ela roubar um banco para ficar completa. Ozan ri e diz que ela está se tornando famosa. Semire diz que não é uma má ideia e com seu diagnóstico médico nem pisaria os pés na prisão. Tomiris e Sisek chegam à praia onde Ali está e o veem sentado perto do mar. Tomiris fica no carro esperando Sisek falar com Ali. Sisek se senta ao lado de Ali e diz: "Você está aqui. Algumas coisas nunca mudam. Você sempre vinha para cá quando brigávamos." Ali diz que ela o conhece bem. Sisek diz que é claro que sim, e conta que queria morrer, que queria deixar essa vida. Ali diz que assim como ele, que chorou por dias pela morte dela. Sisek diz que quando ele a viu pela primeira vez, pensou que tudo havia acabado. Pensou que ele nunca voltaria a olhar para ela como antes, que sequer iria tocá-la. Ela diz que pensou que ele não ficaria com ela por amor e sim por pena. Ali diz que não consegue acreditar que ela pensou em algo assim, que jamais esteve com ela por sua beleza. É verdade que o primeiro que nos interessamos por alguém é sua beleza, mas depois isso já não importa, porque ama o olhar dela e sabe que ninguém o olhará como ela olha, porque isso só acontece uma vez na vida. Ali acaricia o rosto de Sisek, suas mãos, e diz que sempre disse para ela que ela era bela, e isso não iria mudar, que a beleza que ama não está ali fora, e sim em seu coração, que desde o primeiro dia só vê o coração dela. Sisek chora muito, o abraça e pede perdão. Ali corresponde ao abraço dela e Sisek pede que ele a entenda, que pensou que ninguém a amaria estando daquele jeito.
Ali diz que tudo já passou, que ela está viva e nada mais interessa. Ele diz que agora irão embora. Sisek diz que devem ficar com a senhora Tomris e que vai explicar tudo para ele. Bulan liga para Celeb e diz que se a família dele tem tanta coragem de o caluniar, afirma que não esfaqueou o irmão dele e pergunta o que ele quer dele e por que protege tanto a Tomris. Ele diz que a Tomris está usando ele e o Skinder. Celeb pergunta o que ele sabe. Bulan diz que falará, mas somente cara a cara. Celeb então manda ele esquecer e desliga. Celeb vai falar com o Skinder e diz que quer falar com ele sobre a Simão. Ele conta que o Bulan acabou de ligar para ele e disse que não foi ele quem o esfaqueou. Skinder confirma. Celeb diz que então ele permitiu deixar livre o homem que o esfaqueou e difamar outro. Skinder diz que precisava fazer isso e tem coisas que ele não entende. Celeb questiona quem esfaqueou ele, mas Skinder diz que isso não importa. Celeb diz que ele é um ingênuo e sai. Tomris e Sisek explicam todo o plano para Ali, mas ele não gosta nada. Ali diz que não está de acordo com esse trato delas. Tomris diz que existe um preço pela liberdade dele, e Ali diz que está disposto a ir para a prisão. Tomris diz que depois o Bulan sairia da prisão. Todos saberiam que a Simão está morta, e então o Atlas seria levado pelo pai dele. Tudo isso pelo amor que ele diz sentir. Ela diz a Sisek que o Atlas confia nela e a ama, e pergunta se isso não vale nada para ela. Sisek pede que Ali aceite isso por ela, e conta todo o carinho que o Atlas tem por ela. Ali diz que quer que o Skinder receba o castigo pelo que fez por ela. Tomris conta para Ali que o Skinder está envolvido no incêndio também, e Sisek confirma. Tomris diz que o castigo que o Skinder merece é muito pior. Sisek diz que ele confessou tudo para ela por pensar que ela é a Simão, mas não há provas. Tomris diz que vai ao jornal para falar com o jornalista que publicou a matéria. Ali diz que é o Ozan e que levará ela até ele. Celeb dá ordens para que Adila procure Semire e que quando localizá-la, que a leve até em sua casa. Omer se declara para Ruya. Diz que olhar para ela lhe enche de esperança e que os olhos dela o deslumbram. Ruya pede que então ele olhe mais para ela. Os dois se olham fixamente e ficam prestes a se beijar. Mas Semire retorna à casa de Ozun e estraga o clima entre eles. Ela percebe que os atrapalhou e fica sem graça. Ali leva Tomris até Ozan e eles se conhecem. Tomris diz que quer falar com ele sobre a matéria que ele publicou. Ela diz que o Ali disse que ele pensa que o Skinder poderia ter algo a ver com o incêndio. Ozan diz que não só o Skinder, mas o Celeb também. Tomris se surpreende e diz que o Celeb é uma das pessoas mais honestas e honradas que conheceu. Ozan ri e diz que estão falando de um homem que tenta trancar a mãe de sua filha em um hospital psiquiátrico à força. Tomris fica chocada e Ozan conta que ele adoeceu a Semire por anos. Skinder vai à mansão de Tomris para falar com Simão. Sisek fica surpresa ao vê-lo ali. Skinder diz que foi para ver o Ali, mas Sisek diz que não sabe onde ele está. Skinder diz a Simão que não a conhece mais, que antes ela era capaz de qualquer coisa se algo acontecesse com ele. Sisek diz que isso é o passado. Skinder diz que liberou o homem que o esfaqueou por ela, mas Sisek diz que ele fez isso pelo Atlas. Skinder diz que eles se conhecem desde que eram crianças, que ela é sua melhor amiga e garante que a partir de agora vai fazer muitas coisas. Sisek diz que se ele fizer algo ao Ali, jamais irá perdoá-lo. Skinder vai embora deixando Sisek em apuros. Ozan leva Tomris e Ali até a casa de Ozun. Tomris vê Semire e pede que ela fique tranquila, porque não irá dizer nada para ninguém, e se está ali é para conversarem. Ela diz que o Ozan lhe contou a verdade e que está ali para apoiá-la. Do lado de fora da casa de Ozun, Ruya pergunta a Ali se tem alguma novidade sobre o Skinder. Ali diz que ele não o denunciou, que a senhora Simão pediu para ele. Ruya diz que a Simão sempre foi importante para o Skinder, porque se não fosse assim, ele não desistiria da denúncia. Semire conta para Tomris tudo sobre Celeb, que ele sempre jogou a culpa de tudo nela, sendo que ela não fazia nada. Tomris tem uma lembrança de 23 anos atrás. Celeb levou uma moça até Tomris e mandou ela fazer uma cirurgia nela sem avisar a família. Celeb inventou para Tomris que a moça havia sofrido um acidente e que estava lá para assumir toda a responsabilidade. Tomris conta a Semire que há uns anos o Celeb levou uma moça ao hospital, que era uma namorada dele, e a Ulia a conhecia. Ruya pergunta se o Celeb fez aquelas atrocidades com outras mulheres.
Homer diz que ele é um psicopata. Thomeris diz que não tem certeza, mas depois de ouvir o que a Semire disse, se recordou que ele insistiu muito que ninguém soubesse sobre o acidente da moça. Ela diz que a moça foi operada, depois recebeu alta, mas ela não falava muito. Ruia pergunta a Thomeris se ela se lembra quem é essa moça. Thomeris diz que isso aconteceu há muitos anos, mas ainda possui os registros no hospital. Ruia pergunta se podem ir até lá agora mesmo. Thomeris diz que é claro, e ela, Homer e Ruia vão para lá. Adila está no bairro procurando Semire. Ele avista Thomeris dentro do carro com Homer e Ruia pela rua. Adila liga para Celeb e o avisa sobre isso. Celeb manda ele ficar atento. Gunis conta para o pai sobre o conto que está lendo. Ela diz que o menino foi abandonado, que ele era muito feio, tinha feridas e nem a mamãe dele queria ele. Celeb fica arrasado ouvindo isso e diz a Gunis que aquele livro não é para ela. Ele arranca o livro das mãos da filha e vai para o jardim. Celeb chora ao sentir seu complexo de rejeição durante toda a vida. Thomeris solicita os registros dos anos 1996 e 1997. Ela diz a Ruia e Homer que não irá descansar até que todos sejam castigados pelo incêndio que provocaram. Thomeris recebe os arquivos dos anos 90. Os três procuram pelo registro da moça, e Thomeris pede que separem todos os arquivos que indiquem trauma cerebral. Ruia e Homer ficam trocando olhares apaixonados. Thomeris percebe e pede que eles se concentrem nas buscas. Ali está voltando do supermercado e é sequestrado pelos homens de Skinder. Semire liga para sua patroa e a mulher diz que se for pelo trabalho, ela já está despedida. Semire pede que ela não faça isso e que a escute. Ela explica tudo o que aconteceu, que está escondida porque seu marido a persegue e revela que ele adulterou seu diagnóstico de saúde mental. Nesse momento, Adila chega ao restaurante da mulher e Semire ouve a voz dele do outro lado da linha. Adila mostra para a mulher uma foto de Semire e pergunta se ela viu. A mulher diz que não viu. Semire sente um grande alívio e Adila sai do restaurante. De volta à ligação, Semire agradece a mulher e ela diz que é até louco. Celeb vai à prisão para visitar Bulan. Celeb pergunta o que ele iria dizer e Bulan pergunta o que ganhará se dizer. Celeb diz que ele não está em condições de exigir nada. Bulan diz que ele tem razão, mas não foi ele quem esfaqueou o irmão dele. Celeb manda ele lhe dizer algo que vale a pena, e então verá se o tira dali. Homer encontra o registro da moça que Celeb levou ao hospital há anos atrás. Thomeris vê o registro e confirma que é aquela mulher, que ela se chama Serin. Bulan diz a Celeb que a Simmal tem um amor proibido com o motorista, que colocaram ele na prisão para ficarem com a guarda do Atlas. Celeb diz que ele é um idiota. Primeiro, a Simmal jamais estaria interessada em alguém como o Ali, e segundo, a Thomeris é uma das mulheres mais honestas que conhece. Bulan afirma que, independente do segredo, o Ali está envolvido nisso, e disso tem certeza. Celeb fica pensativo e manda Bulan esperar notícias dele, e não fazer mais coisas ridículas. Semire e Ozan ficam sabendo que Homer, Ruia e Thomeris encontraram a moça, que ela se chama Serin. Thomeris diz que em fevereiro de 1997, a Serin ficou inconsciente e retornou ao hospital. No entanto, ela diz que no relatório não há nenhum indicativo que o Celeb machucou a mulher. Ruia diz que não podem acusar o Celeb então. Semire diz que seguem de mãos atadas. Thomeris diz que vai averiguar tudo com calma e descobrirá se o Celeb machucou a Serin. Semire diz a Ozan que sente que conhece essa Serin, mas com outro nome. Homer e Ruia saem do hospital e eles irão almoçar juntos. Sisek liga para Ali, mas ele não a atende. Ela deixa um recado dizendo que o Skinder esteve ali, pede que ele tome muito cuidado e volte logo para casa. Enquanto isso, Ali está com os olhos vendados e ele grita mandando Skinder o enfrentar se é tão homem assim. Um dos capangas de Skinder dá uma coronhada em Ali e ele desmaia. Thomeris e uma médica investigam tudo sobre o caso de Serin. A médica diz a Thomeris que o informe sobre o acidente daquela paciente não é verdadeiro e não corresponde com os raios-x. Ela diz que parece que o paciente levou um golpe na cabeça com algo cortante e não teve uma queda. Thomeris pergunta se podem provar com isso que o que aconteceu com a paciente não foi acidente e sim agressão. A médica confirma. Sisek liga para Thomeris e diz que precisa da ajuda dela. Thomeris pergunta se ela está bem e Sisek pede que ela volte para casa urgente. Thomeris diz que está a caminho.
Veremos que Celeb está na casa de Tômeres, diante de Sisek, que ele pensa ser Simão. Ruya e Homer vão a um restaurante de sushi. Semire se recorda que o verdadeiro nome de Serim é Essin e conta isso a Ozan. Ruya ensina Homer a comer sushi com os hashis. Ozan liga para Homer e diz que o nome da moça que o Celeb levou ao hospital é diferente. Homer pergunta o que isso importa. Ozan diz que essa mulher é casada e seu nome é Essin. Homer coloca no viva voz para que Ruya ouça. Ozan diz que o sobrenome da mulher é Adila e quem eles conhecem com esse sobrenome. Homer se dá conta que a mulher é a esposa do Adila, o braço direito de Celeb. Ozan diz que é isso mesmo, que ela é a esposa do braço direito do Celeb. Ele diz que o Celeb deve ter armado esse casamento. Tômeres chega à sua casa com as coisas da investigação sobre Celeb. Ela vê Sisek na sala e diz que descobriram que há anos o Celeb foi violento com uma mulher. Tômeres pergunta por que Sisek está usando a máscara. Sisek olha para o lado e Tômeres vê Celeb. Celeb a olha com um sorriso debochado e pergunta que traição é essa. Ele pede que ela nem tente esconder o que tem nas mãos e pergunta a Tômeres por que ela fez isso. Tômeres manda ele não vir com esses discursos, que ele mentiu para ela por anos sobre a Semire. Ela diz que ele mentiu sobre o acidente da Serim, que está com a ressonância magnética dela ali e o dano do cérebro dela não foi por acidente, e sim por agressão. Celeb pergunta que estupidez ela está dizendo, e isso não é verdade. Tômeres diz que ele agrediu aquela mulher, e irá provar isso. Ozan diz a Semire que vai à polícia tentar descobrir o endereço da mulher que o Celeb agrediu. Semire diz que é uma ótima ideia. Celeb se aproxima de Tômeres e diz que já sabe de tudo. Sabe que o Skinder não foi esfaqueado pelo Bulan, e elas também sabem disso. Tômeres manda ele não falar besteiras, mas Celeb diz que o Ali é o culpado. Ele diz que elas estão muito próximas a esse motorista, que pensava que a Simão não cairia tão baixo, mas estava errado. Celeb ameaça Tômeres que se ela o trair, irá colocar ela, a Simão e o Ali na prisão por aquele crime. Atlas chega ali na sala, e Celeb questiona a Tômeres qual é o outro segredo que ela esconde. Ele diz à médica que pode destruí-la completamente, e então ela se esquecerá de tudo que ouviu e descobriu. Celeb diz que um amigo é para sempre, e sabia que poderia confiar nela, e pede que entregue as provas. Sisek pede que Tômeres não caia nas chantagens daquele homem. Sem saída, Tômeres entrega para Celeb a ressonância magnética, e ele diz para ela ligar no hospital e dá ordens para que entreguem todos os relatórios dos anos 96 e 97 para um dos seus homens que enviará. O mau caráter também ameaça sobre a guarda de Atlas, o que deixa Tômeres totalmente sem saída. Ozan vai à delegacia e tenta descobrir o endereço de Essin com Korkut. Ele diz que não vai se render, que as lutas podem ser outras, mas seguirão. Korkut descobre o endereço de Essin, anota em um papel e entrega para Ozan. Ele adverte que se ele entrar naquela casa sem autorização, será invasão de propriedade. Enquanto isso, Celeb liga para Adila e manda ele levar a Essi para um lugar seguro. Adila pergunta se tem algum problema. Celeb diz que a Semire e os cúmplices dela estão atrás dela e não devem encontrá-la. Sisek ouve tudo. Ela conta a Tômeres que o Celeb disse que vai mandar a mulher para algum lugar. Tômeres diz que ele é assim. Sisek diz que devem avisar a Ruya. Tômeres diz que não tinham outra saída e que ele ameaçou cada um deles. Sisek diz que é claro que ele faria isso, mas essa era a única oportunidade da Semire e da Ruya. Tômeres diz que não pode perder o Atlas, que precisa proteger seu neto e que com ela acontece o mesmo com o Ali. Ela diz que ela não conhece o Celeb, que diz isso porque pensa nela. Ruya liga para Ali, mas o celular dele está com Skinder. Skinder proíbe que Ali receba água e comida. Ali está amordaçado. Adila vai sair para ir atrás de Essin, mas o carro dele está sem as rodas. Ozun está ali na rua com seus amigos e diz a Adila: "Bigodão, agora você está pagando o preço por ter me sequestrado aquela vez." Adila fica pé da vida. Ruya e Homer vão à casa de Tômeres. Tômeres diz a eles que sente muito, mas já não pode mais ajudá-los. Ruya pergunta por quê. Tômeres diz que não tem nada que sirva de provas. Homer pergunta se o Celeb sabe de algo e a ameaçou. Tômeres diz que não quer que eles a envolva em nada que irão fazer, que não sabe de nada. E Ruya tenta falar com ela, mas a senhora fecha a porta na cara deles.
Sisek aparece no jardim e chama por Ruya. Ela conta que o Celebi ameaçou sua mãe, que ele já sabe quem eles estão procurando. Ozan liga para Homer e diz que já conseguiu o endereço da Essim. Homer diz que não há tempo a perder, porque o Celebi já sabe de tudo e precisam tirar a Essim da casa o quanto antes. Ozun avista os homens de Celebi próximos à sua casa procurando por Semire. Ele avisa Semire e a ajuda a escapar pelo fundo de sua casa. Os homens de Celebi entram na casa de Ozun, mas não encontram nada. Na rua, Ozan encontra Semire. Semire diz que eles encontraram a casa do Ozun e ele a ajudou a fugir. Os homens de Celebi avistam Semire e Ozan e correm atrás deles. Ozan e Semire também correm para fugir deles. A dona do restaurante está ali na rua e manda eles entrarem em seu carro. Eles entram e a mulher os protege. Os homens de Celebi não encontram Ozan e Semire. A mulher avisa que eles já foram e eles já podem sair. Ozan diz a Semire que conseguiu o endereço, mas precisam sair dali já, porque o Celebi poderia chegar antes e levar a Essim para outro lugar. A mulher diz a eles que a chave de seu carro está ali e pede que eles voltem só amanhã de manhã. Semire fica muito feliz pela ajuda e a agradece. A mulher desce do carro e Ozan pergunta por que aquela mulher está os ajudando. Semire diz que ela é sua chefe, mas que também não entende. Ozan dirige o carro e sai para ir à casa de Essim. Tomires avisa Sisek que terá que sair para resolver algumas coisas do hospital e que voltará amanhã. Sisek diz que não está conseguindo se comunicar com o Ali e teme que o Celebi ou o Iskinder tenham feito algo com ele. Tomires diz que o Celebi não fará nada, a menos que rompam o acordo deles. Adila liga para Celebi e diz que está a caminho, que teve alguns contratempos e teve que conseguir outro carro. Celebi diz que não quer mais problemas e manda levar a Essim para o endereço que enviou. Em Ankara, veremos que Tomires se reúne com Kenan, pai de Ruya. Kenan pergunta o que aconteceu de tão urgente que precisam falar cara a cara. Tomires diz que é sobre o incêndio. Ela diz que sabe que os Kayabeli tiveram responsabilidade no que aconteceu, que esse incêndio tirou o rosto de sua filha e jamais deixará de perseguir os culpados até que paguem pelo que fizeram. Kenan pergunta o que ela quer dele. Tomires pede que ele fique a seu lado contra o Celebi e o Iskinder, que se eles forem desmascarados, irá ajudá-lo, e ele não precisará mais da ajuda deles, porque ela lhe dará muito dinheiro. Kenan aceita se aliar com Tomires contra os Kayabeli. Sisek está aflita por não ter notícias de Ali. Iskinder tira as vendas dos olhos de Ali. Diz que ele fez o que quis e agora é sua vez. Ali diz que vai matar ele. Iskinder diz que são palavras atrevidas para quem está com as mãos amarradas e pergunta se ele quer água. Ele diz que a falta de água prejudica os rins, e se ele perder o rim, então ele ficará sem os dois dele, porque eles não são iguais. Ali diz que não tem medo dele e que suas ameaças não o assustam. Iskinder diz que então voltará depois de alguns dias para conversar, e sabe que ele mudará de opinião. Ele sai do cativeiro e deixa Ali. Ozan, Homer, Ruya e Semire chegam até a casa de Essim. Semire pergunta a Ozan se terão sucesso agora. Ozan diz que cada manhã que ela se levanta sem o Celebi é uma vitória. Semire o agradece por todo o apoio. Adila chega em frente à sua casa e percebe que eles chegaram antes dele. Ele liga para Celebi e avisa que a senhora e os demais estão ali. Celebi fica furioso, manda a Adila só vigiá-los e que se encarregará do resto. Ulia pergunta ao filho o que aconteceu. Celebi diz que a Semire encontrou a Essim. Ulia fica chocada e Celebi diz que a Tomires rompeu o trato deles e que ela é uma traidora. Ulia diz que se a Essim falar algo, tudo será descoberto. Celebi diz que não irá permitir isso jamais. Ele liga para a polícia e diz que irá fazer uma denúncia. Semire, Ozan, Homer e Ruya se reúnem com Essim. A empregada da casa diz a eles que desde que começou a trabalhar ali, a senhora Essim fica daquele jeito, paralisada. Semire pergunta por quê. A empregada diz que não faz ideia. Ozan diz que é uma crueldade deixar a mulher naquela situação. Semire se aproxima de Essim. Diz que é Semire Kayabeli e por desgraça é a esposa do Celebi. Ela pergunta se o Celebi mantém ela ali à força. Essim manda eles saírem dali. Homer diz que eles sabem de toda a verdade sobre o acidente dela e pergunta o que aconteceu. Ruya diz que na ressonância magnética dela há sinais que ela foi agredida.
Semire diz que precisa que ela diga a verdade, ou então terminará como ela, que o Celebi diz ao mundo que ela é uma louca, que ele tirou sua filha. Ozan pede que Essin conte tudo para eles e permita que gravem sua confissão. Semire suplica que Essin a ajude pelo amor de Deus. Escutam a sirene da polícia. Adila diz aos policiais que entraram ilegalmente em sua propriedade, que sua esposa está ali dentro e a Semire Kayabeli também está lá, e ela foi declarada com problema mental. Os policiais batem à porta e Adila avisa Celebi que a polícia está em sua casa e levarão a senhora Semire. Ruya, Omer e Ozan insistem para que a empregada não abra a porta. Semire pede que Essin diga algo para ela. Diz que tem uma filha de 8 anos e não pode deixá-las na mão do Celebi. Ela diz que a polícia vai levá-la quando entrar ali, que o Celebi irá assassiná-la e que não existem diferenças entre elas. Os policiais entram na casa. Semire e Essin falam alguma coisa, e Semire deixa seu número com Essin. Os policiais levam Semire. Adila avisa Celebi que já estão levando ela. Ruya promete à prima que irão ajudá-la. Semire é levada com os policiais. Ozan diz que devem dormir na frente da casa do Celebi se for necessário, e precisam provar para Semire que ela não está sozinha. A polícia chega com Semire à casa de Celebi. Celebi diz a Semire: "Meu amor, bem-vinda de volta a casa. Eu sou o seu mundo. Eu te disse, você não pode ter uma vida sem mim." Semire diz: "Eu vou ter. Você vai ver, Celebi. O bebê no lixo." Nesse momento, a alegria de Celebi acaba na hora. O Lia chega ali. Semire ri de Celebi e se recorda de quando Essin confessou para ela que foi jogado um bebê no lixo e orientou que ela ameaçasse o Celebi com essa história. De volta à atualidade, Semire chantageia Celebi, dizendo para ele recusar ser tutor dela, ou então todos saberão da história do bebê jogado no lixo. O Lia fica chocada com a ameaça de Semire e olha para Celebi. Semire diz a Celebi que ele pode tentar calá-la de alguma maneira, mas o Omer, Ruya e o Ozan jamais se calarão, e se essa noite ela não sair daquela casa, em todas as redes sociais e na imprensa será publicado a história do bebê no lixo. Ela diz que agora é ela quem toma as decisões e debocha do retardado. Omer, Ozan e Ruya chegam em frente à mansão. Veremos que Semire sai da mansão e deixa os amigos surpresos. Semire, feliz, diz que funcionou e é livre. Ela vibra de felicidade. Celebi vê todos eles comemorando enquanto se sente muito mal. Semire abraça Ozan e está muito feliz. Os amigos comemoram sua vitória, enquanto Celebi se remói em tristeza. Ruya, feliz, diz a Semire que o Celebi deixará de ser o tutor dela. Ozan diz que agora não será tão difícil conseguir o divórcio. Semire diz que sente que está sonhando e está muito feliz. Gunis vê Celebi triste e pergunta o que aconteceu. Celebi chora diante de Gunis, Ulia e Fátima. Ulia pede que Fátima leve a Gunis para a cama. Celebi cai em lágrimas e se afasta de Ulia. Ele entra em seu carro e sai rapidamente da mansão. Tomiris pergunta a Kenan se ele acredita que o Celebi teve algo a ver com o incêndio na cisterna. Kenan diz que realmente não sabe. Aflita, Sisek liga para Tomiris e diz que o Ali ainda não chegou, que ligou para ele, mas ele não atende e já se passaram muitas horas. Ela diz que o Ali não faz esse tipo de coisa e com certeza o Iskinder fez algo. Tomiris pede que ela não entre em pânico, diz que está prestes a terminar e que regressará para Istambul no primeiro voo e pede que ela a espere. Sisek diz que está bem. Depois, ela pede a Sevink que chame um táxi para ela e que ela fique com o Atlas porque precisa sair. Ali sente sede, mas Iskinder proíbe que ele receba água. Fátima avisa Iskinder que a senhora Simal está ali para vê-lo. Iskinder permite que ela entre. Sisek chega ali no jardim e exige que ele diga onde está o Ali. Iskinder diz que ela veio perguntar pelo motorista e que aquilo é problema dela. Sisek ameaça Iskinder com uma garrafa e grita mandando ele dizer o paradeiro de Ali. Iskinder desafia ela a matá-lo, mas assim jamais saberá onde ele prendeu o Ali e que certamente ele morrerá de fome e de sede. Sisek diz: "Se você se atrever a fazer algo ao Ali, Iskinder, eu te juro que vou terminar o que ele não terminou. Eu vou te matar. Eu vou fazer isso, maldito." Iskinder diz que o que ela acabou de dizer lhe doeu mais que a facada do Ali, mas isso não irá pará-lo. Sisek ameaça chamar a polícia e Iskinder manda ela chamar, que aí ele conta que foi o Ali quem o esfaqueou. Sisek diz: "Então eu vou dizer sobre a cisterna. Irei contar o que você fez, Iskinder.
Eu juro que vou dizer tudo o que sei. Skinder pergunta se ela irá abandonar o Atlas pelo Ali. Sisek não responde nada e Skinder diz: Me escuta, Simão. Se você não quer que eu faça mal ao Ali, pare de me ameaçar. Se não quer que ele morra de fome ou de sede. Ele sai do jardim e Sisek fica muito abalada pela situação. Homer, Ozan, Ruya e Semire voltam à casa de Essin, mas já não tem mais ninguém ali. Semire jura aos amigos que não deixará esse assunto assim de lado. Ozan diz que não importa o que o Celebi esconda, ele fará o possível para que ninguém descubra nada. Semire diz que quando mencionou sobre o bebê, a expressão do Celebi foi de medo e ele esconde algo grave. Homer e Ozan suspeitam que Celebi tenha sido o bebê jogado no lixo e por isso ele tem tanto medo. Ruya pergunta a Semire se isso seria possível. Semire diz que não sabe, mas acredita que o Celebi teria escondido algo assim dela. Veremos que Essin, Adila e a empregada já foram para outra casa. Celebi chega a um parque de infância e fica observando um local próximo a um bebedouro. Um morador de rua se aproxima dele e diz para ele não ficar com medo, e conta que ali algumas prostitutas trabalham. Ele diz que antes ali era um lixão, e uns anos depois, um prefeito fez virar um parque infantil. Uma prostituta chega ali e pergunta se Celebi quer se divertir. Celebi entrega dinheiro para o morador de rua para que ele fume, e ele sai dali. A prostituta pergunta a Celebi se ele quer ir a algum lugar. Revoltado, Celebi agride a prostituta e diz: Me escuta bem, fale com suas amigas amanhã e mostre seu rosto. Se vocês seguirem trabalhando aqui, todas terminarão iguais. No dia seguinte, Sisek liga para Tomris e diz que o Skinder confessou que sequestrou Ali. Tomris a repreende por ter ido ver o Skinder, mas diz que irão conversar quando chegar em casa. Sisek diz que não é momento para não fazer nada. Ali é agredido violentamente por Skinder e exige que ele diga porque a Simão está protegendo ele. Ali desmaia e Skinder manda seus homens voltar a amordaçá-lo. Ulia pergunta a Celebi se ele irá falar com a Essin. Celebi diz que é claro. Ulia diz que ele precisa descobrir o que a Semire sabe. Celebi diz que ninguém tirará nada dele, a menos que permita. Semire devolve o carro de sua patroa, a agradece e volta a trabalhar no restaurante. Celebi visita Essin. Diz que ela contou para Semire a história do bebê no lixo e pergunta o que tanto ela disse. Essin diz: O tanto para você ficar assim assustado. Celebi exige que ela diga, e Essin diz que falou para Semire falar para ele sobre o bebê do lixo. Essin manda Celebi acabar de uma vez com ela. Celebi diz que o castigo dela é ficar daquele jeito pelo resto da vida. Essin diz que se ele não matá-la agora, irá contar toda a verdade para todo mundo. Celebi diz: Para quem? Você não viu ninguém durante anos, Essin. Para quem você vai dizer? Sério que você confia na Semire? Acha que irei permitir que ela te encontre de novo? Você vai para a Suíça em um avião particular. Ele vai embora, e então Essin se lembra do número de telefone de Semire para se comunicar com ela. Sisek liga para Ruya e diz que precisa da ajuda dela. Ali começa a perder suas forças por falta de hidratação e alimentação. Tomris retorna para a mansão e pergunta a Sevink se a Simão está no quarto. Sevink diz que ela saiu. Sisek se reúne com Ruya, Homer e Ozan. Ela diz que precisa encontrar o Ali antes que o Skinder o mate. Ruya pede que ela fique calma, que matar alguém não é tão fácil. Homer diz que para pessoas como o Skinder é sim. Ele diz que se fosse a Simão, sequestraria o Skinder, apontaria uma arma na cabeça dele e perguntaria se ele quer continuar vivendo ou não. Ruya fica indignada e pergunta a Homer que sugestão foi essa. Ozan diz que a Ruya tem razão e não podem entrar nesse jogo. Homer diz que para aquela gente a lei não vale nada. Eles saem para pensar em uma solução. Sisek pergunta a Ruya se ela está apaixonada por aquele homem, pelo Homer. Ela sorri e diz que por fim ela se apaixonou por alguém. Ruya estranha o comentário de Simão e pergunta se ela pensa que ela nunca se apaixonou por ninguém. Sisek diz que antes ela dizia que não acreditava no amor, mas só tinha que esperar aparecer o homem indicado. Homer diz a Ozan que a Simão veio pedir ajuda para eles e devem ajudá-la. Ele diz que está cansado que os Kayabeli sempre se dão bem no fim das contas. Ozan pensa em uma solução. Sisek diz a Ruya que passou mais de 40 dias desde o incêndio e pergunta se ela pensou em todas as pessoas que morreram lá, inclusive a Sisek. Ruya pergunta do que Simão está culpando.
Sisek diz que não há culpa de nada, afinal todos morremos de alguma forma, e alguns morrem em vida. Omer diz a Sisek que anunciarão que o Ali foi sequestrado. Ozan diz que farão uma notícia, que a única maneira de salvar o Ali é culpar o Iskender publicamente. Omer diz que aquele homem matou a Sisek, sequestrou o Ali e farão pressão nele para ceder. Ozan diz que para isso precisam da autorização dela. Ruya diz que é uma boa ideia e devem dar um susto nos Kayabel, e se ficarem calados, podem perder o Ali. Por fim, Sisek permite que a notícia saia em público. Tomris liga para Sisek e pergunta onde ela está. Sisek diz que está com a Ruya, e Tomris diz que está indo para lá agora.